Boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o floral, sobre o uso do floral no medo, na ansiedade, várias questões. A gente está com um monte de mensagem que a gente recebeu hoje pelo Instagram. E aí a Cristine vai estar aqui hoje conversando com a gente para a gente poder estar esclarecendo tudo isso. Então, assim, vocês aí que vão entrando, vocês vão colocando todas as suas perguntas, vocês vão colocando tudo que vocês querem saber sobre o floral, para que é o uso do floral, o que ele contém, se você tem alguma coisa, tipo de ansiedade, de medo, de problema, insônia, isso tudo vocês vão colocando aqui que a gente vai estar acompanhando para poder estar perguntando e a Cristine responder, tá? Que a Cristine já tá entrando daqui a pouquinho aqui online, eu vou chamando ela. Para quem não me conhece, que está entrando, eu sou Janaína Portes, uma das diretoras aqui do Estúdio Janaína Portes, responsável, sou fisioterapeuta, a gente trabalha aqui com pilates e outras terapias, né? Fisioterapia, tem danças circulares. Então, assim, e a gente tá com a parceria com essas pessoas, né, como a Cristine hoje, que estão dando dicas nesse período da pandemia. Então, eu acho interessantíssimo a gente poder estar interagindo com essas pessoas para a gente poder tá tirando as dúvidas, né? Deixa eu pedir, Cristine já está online, né? Então já solicita aqui, Cristine, para a gente poder aqui. Cris, para ela poder entrar e já falar um pouco mais sobre o uso do floral. Eu já faço uso do floral. Oi, Cris. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E Que você? bom. Também. Ai, que bom. Então, eu já dei uma introdução aqui, falei que a gente hoje vai conversar a respeito do uso do floral, tanto Isso. né, como a gente já colocou no tema, que é para o medo e para a ansiedade, mas que você vai falar de tudo um pouco, e para quem tiver alguma dúvida de como usar, colocar aqui para a gente poder estar esclarecendo. E você vai estar online, a gente vai estar respondendo as perguntas que foram feitas no Instagram, que a gente pediu, fez essa enquete. E aí E também as que forem colocando aqui. Eu vou sinalizando e eu vou te falando. tá certo. Tá bom? Você quer que eu me apresente? Quero que você apresente, que eu já me apresentei. Tá bom. Meu nome é Cristine Cota. Eu sou fisioterapeuta, assim como a Janaína. Hoje eu atuo especificamente com acupuntura e algumas terapias, entre elas os florais, né? Não só os florais de Bach, mas os florais de Saint-Germain também, que são os dois sistemas que eu gosto mais de trabalhar. E que são uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar no tratamento, seja ele qual for a queixa da pessoa. Eu já sou formada na fisioterapia há 30 anos, mas entrei para a medicina chinesa há 13 anos e com o floral eu já trabalho há uns 10 anos. Gosto muito, trato minha família e hoje vim falar um pouquinho sobre os florais para vocês. Isso. A Cristine, ela sabe, se ela me conhece há um tempo, ela sabe que eu comecei a fazer uso de floral também para ansiedade. E hoje eu me sinto, assim, bem mais tranquila, porque a ansiedade, ela me atrapalhava muito, era uma das coisas que me deixava, assim, me atrapalhava, porque a ansiedade era tanto que, às vezes, o que eu ia fazer, eu queria antecipar tanto o processo que acabava dando errado. Então, o floral me ajuda muito hoje, eu indico muito o floral. Esse é o grande problema da ansiedade, né? É a gente querer antecipar o que ainda vai acontecer, a gente sofrer pelo que ainda vai acontecer, né? E a ansiedade faz isso. Isso, é verdade. Era isso, assim, exatamente desse jeito.
Aí eu comecei a usar e me dou muito bem. Mas vamos lá, Cris, vamos começar a falar, então, assim, né, sobre o floral. Primeiro, qual é a ação terapêutica do floral? Eu vou só dar um oi para Ju, que acabou de entrar A- ali, Isso, a lá da Ju, Espanha. Beijinho! ela está acompanhando tudinho. Eu quero agradecer aqui, deixar também bem claro, e agradecer a minha filha, que ela é cirurgiã dentista, nada a ver com a nossa área, assim, mas também gosta e faz uso de floral. Está me dando muita força, muito apoio nessas lives, nessa minha vida nova da internet. Ela tem sido, assim, uma peça Com essencial. Obrigada. certeza, todas nós precisamos aprender muitas coisas para a gente poder se adaptar, né, a esse momento. Então, você perguntou sobre a ação terapêutica do floral. O que são florais, né? E como eles agem? Então, eu vou tentar falar de uma maneira bem fácil para as pessoas entenderem. Os florais, eles são remedinhos feitos de flores, né? Então, a gente fala que são remedinhos porque a gente toma eles para determinados fins. Mas eles são altamente naturais, eles são produzidos através de flores. Tanto que quando a gente faz uma fórmula de floral, a gente chama de buquê, né? A gente não diz, vou fazer uma fórmula. Olha, vou fazer o seu buquê. A palavra fórmula a gente acaba até utilizando, mas o termo correto para os florais é buquê, porque você junta várias flores num mesmo vidrinho. Entendi. O Dr. Bach foi o criador dos florais de Bach, que são os mais antigos, né, os mais conhecidos. Ele começou, ele era um inglês, né, ele morava na Inglaterra, e ele começou a estudar o comportamento de determinadas flores na natureza. E esse estudo é um estudo tão minucioso que ele começou a ligar o comportamento dessas flores. Por exemplo, existe uma flor que é do sistema de floral de Bach, que se chama Mimulus. E ele percebeu que essa flor, ela dava na beira do rio, onde vinha a correnteza, passava água muito forte ali, e ela não tinha medo, ela enfrentava, né? Ela ficava ali firme, apesar das coisas que aconteciam para tentar derrubá-la. Esse é um exemplo para ficar assim bem claro para as pessoas de como foi essa análise que ele fez. E o Mimulus é um dos florais que a gente usa para medo. Então, os florais atuam desta forma. A grande missão do Dr. Bach era não tratar a doença, e sim o doente, que é a filosofia de muitas terapias holísticas que a gente conhece. Holística quer dizer holos, de todo. É olhar o ser humano, né, aquela pessoa que está precisando do atendimento, como um todo. Então, para o terapeuta floral, você chega com uma crise, por exemplo, de gastrite, não existe um floral para gastrite, mas a gente vai avaliar você e as suas emoções para saber se alguma dessas emoções que você está sofrendo pode estar desencadeando a gastrite. Então, a gente não trata doenças com florais, a gente trata emoções, tá? Entendi. Então, eu não sabia dessa história, assim, do floral. Qual essa ação, né? De onde que veio essa flor que dava na beira do rio, eu não sabia. Isso. Então, vamos lá, vamos começar nas perguntas, ou você quer falar logo da ansiedade? Porque eu já vi gente colocando aí que tem muita ansiedade. Não, eu queria só falar que eu comecei falando sobre os 2 sistemas de florais que eu gosto de utilizar. E isso não quer dizer que os outros não funcionem, tá, gente? É só porque são os 2 que eu me afeiçoo, me afinizei para trabalhar.
e qual é a diferença entre eles. Entrou uma pergunta. Entrou essa pergunta. Isso. Exatamente. Qual a diferença entre esses florais que eu falei? O Dr. Bach era inglês. Então, os florais de Bach, eles são produzidos na Inglaterra, com flores da Inglaterra. Todo o material é importado. As farmácias de manipulação, de homeopatia, elas compram esse material, que são as fórmulas estoque, que a gente fala, que é o concentrado para diluir e fazer os vidrinhos de fórmulas. E diluem, mas vem de fora. Em 1996, no Brasil, a Neide Margonari, ela criou um sistema de florais também, muito baseado no mesmo estudo que o Dr. Bach fez, mas com flores brasileiras. Então, o Floral de Saint-Germain, ele trabalha um sistema nacional, tá? Que trabalha com flores nacionais. Só existe esse? Não. Existem florais de Minas, existem florais da Amazônia, existem os florais da Califórnia, da Austrália. Existe uma gama de sistemas de florais. Mas é importante saber que o primeiro, que foi o precursor desse trabalho, desse estudo, dessa técnica, foi o Dr. Edward Bach com os florais de Bach. E você, qual é a sua preferência? Assim, você não tem? Você trabalha uma linha só ou não existe? Eu trabalho com as duas linhas. Por quê? E aí vou explicar por quê. Os florais de Bach, eles têm 38 essências, tá? O floral de Saint-Germain, ele já tem 80 e poucos. E ele tem algumas fórmulas específicas. Essas fórmulas, elas nos ajudam em situações específicas. Então, por exemplo, você hoje, a Amaranda está nos apoiando, né, nessa live hoje. Sim. Então, você chega na Amaranda, a Amaranda tem para vender as fórmulas de Saint-Germain já prontas. Que fórmulas são essas? Fórmula do pânico, fórmula do estudante, né, que é a fórmula do exame no Saint-Germain, fórmula emergencial e assim por diante. Tem algumas fórmulas já prontas que você pode chegar lá na farmácia e já comprar. E essas fórmulas, elas já ajudam a gente. Então, em geral, eu gosto muito de passar uma fórmula do sistema de Bach específica para aquela pessoa e mais uma fórmula de Saint-Germain para tirar a pessoa da crise. Uma pessoa que chega com pânico, por exemplo, ou uma pessoa com ansiedade, que é muito do nosso tema hoje, ela vai chegar no meu consultório e vai dizer que a queixa dela é ansiedade. É claro que eu tenho um questionário, eu vou fazer muitas perguntas a ela, eu vou entender essa ansiedade é em relação a tudo, essa ansiedade é em relação a uma determinada coisa, né? E aí eu vou fazer uma fórmula específica para ela, tá? Independente disso, eu posso associar uma dessas fórmulas prontas de Saint-Germain, que vão somar nesse tratamento. Essa fórmula de Saint-Germain, então, seria um SOS? Não? Ela não é só um SOS, não. A fórmula que é o SOS, ela tem tanto no Saint-Germain quanto no floral de Bach. É muito conhecido nos florais de Bach, que é o Rescue Remedy. O Rescue, né? Você já deve ter ouvido falar do Rescue. Tem nas minhas fórmulas. Tem. Então, tem. O Rescue, ele é o nosso SOS, tá? Mas ele não é um tratamento. Ele serviu
e ele serve para nos ajudar em momentos de emergência, tá? Mas, em paralelo com o RESCUE, que é uma fórmula do sistema de florais, você vai fazer uma fórmula específica para os seus problemas, que são diferentes de outra pessoa. Cada pessoa tem uma questão. Vamos falar em medo, que é um dos temas. Existem pessoas que têm medos concretos. Medo de altura, medo de animais, medo de água, medo de morrer. Existem pessoas que têm medo do desconhecido. É um medo que ela nem sabe de que ela tem medo, né? Mas bloqueia. Mas bloqueia. Mas é diferente do medo objetivo, do medo concreto, né? Existem pessoas que têm medo do que pode acontecer pelos outros. E tem muita gente passando por isso agora, nessa questão da pandemia, com medo dos seus familiares, dos seus pais, seus avós, né? E aí você não dorme, porque você fica pensando, será que um familiar meu vai ficar doente? É o medo pelo que pode acontecer com outra pessoa, né? Existe o pânico, existe um floral de Bach que é para medo, que é para o pânico, que é aquele medo que te paralisa. Né? Então, existem vários florais para uma determinada emoção, mas com as suas nuances. Cada uma, ela trata de uma coisa diferente. Entendeu? Por isso que é importante sempre ter uma consulta com a terapeuta, né, Cristine? Não é aconselhado assim, você eu quero tomar um floral para ansiedade na farmácia e fazer. E muitas farmácias nem fazem tanto isso, né? É possível? Obrigatoriamente, você não precisa passar por um terapeuta floral. Até existem farmácias que fazem que fazem, você chega lá e diz, eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Então, é errado? Não. Mas qual é a vantagem de você passar por uma consulta com um terapeuta floral? Uma vez, eu vou contar um caso que aconteceu com um amigo da minha filha, chegou na minha casa, ele tinha passado por uma farmácia de floral e pegou um folheto com todos os florais de Bach e falando para que cada um servia. E aí ele chegou aqui na minha casa e falou assim, tia, eu quero tomar floral. Eu já marquei aqui 12 que eu preciso. 12? 12. Por quê? Você olha e você começa a ver, nossa, mas eu preciso disso. Ai, eu preciso disso. Ai, não, essa também sou eu. E aí você vai fazer um buquê de 12 flores, que nem é o indicado, porque nós terapeutas, a gente trabalha com 6, no máximo 7 essências numa formulinha, num buquê, num vidrinho, né? E o que é importante? Eu, terapeuta, né, ou qualquer outro terapeuta de floral, ele vai saber o que ele está trabalhando naquela consulta com você. Um vidrinho de floral diluído, aqui, normalmente ele é assim, ele tem um conta-gota, né? Esse não é o concentrado, esse é o diluído que você manda fazer nas farmácias. E se você tomar direitinho, ele vai durar 3 semanas, 4, estourando, tá? A gente sempre orienta, né, ao paciente assim, olha, quando você vir que ele passou da metade, ele está quase acabando, me manda uma mensagem para a gente reavaliar. Não é porque eu quero só que ele volte para me pagar outra consulta. É porque eu preciso saber dessas essências que eu coloquei para ele, qual que adiantou, qual que não, que emoção dele, que não houve mudança nenhuma, e aí talvez eu precise mudar essa essência. O que melhorou, o que não melhorou, isso é muito importante, porque quando você começa a se tratar, você que não é um terapeuta e não estudou floral por floral, você
você não tem muito esse controle do o que eu estava tratando e agora o que eu posso mudar para melhorar, né? Uhum. Então, isso é importante. Uma outra coisa que é muito importante na consulta é o seguinte: já aconteceu comigo de fazer, a pessoa vem para a consulta, a gente faz uma anamnese, passa um floral e a pessoa virou para mim uma semana depois e falou assim: eu vou parar de tomar esse floral. Aí eu falei: mas o que aconteceu? Você está sentindo alguma coisa? Não, mas eu não posso mudar e mexer agora nas coisas que ele está me fazendo mexer. E isso é importante. Claro. Nem sempre a gente está preparado para mudanças Pra que mudança. são importantes para a nossa vida. A gente até reconhece, sabe que precisa, mas aquele não é o momento. Sim. Então, é importante a avaliação. Você vai entrar em contato com o terapeuta, vai dizer: olha, estou tomando 4 gotas 4 vezes ao dia, que é a prescrição básica, tá? Mas não está adiantando. O terapeuta floral sabe quanto ele pode aumentar de gotas e quanto ele pode aumentar de repetições. Porque eu sempre explico, quando a pessoa chega para tomar floral, o seguinte: o floral não é um remédio que a gente prescreve assim, 4 gotas 4 vezes ao dia. Não adianta você tomar 8 de manhã e 8 de noite. Eu preciso dessa repetição, porque ele trabalha energeticamente. Então, no início, a pessoa não está acostumada. Então, eu sempre falo assim: bota um despertador, né, no celular, que ele vai tocar 4 vezes ao longo do dia e você vai tomar. Porque senão, quem não está acostumado, chega no final do dia e percebe assim: só tomei uma vez. E aí, realmente, você não vai ver o efeito. Entendi. Ô, Cristine, está tendo uma dúvida, assim, dúvida não, uma pergunta de esclarecimento, né? Quais profissionais que podem prescrever o floral? Qual a formação que tem que ter para você ser uma terapeuta floral, né? A formação específica. Qualquer pessoa que tenha estudado florais. Não há um pré-requisito. Você não tem que ser um profissional de saúde para isso. Você não tem que ser psicólogo, embora muitos psicólogos sejam terapeutas florais. Uhum. Até porque, como o floral trata as emoções, né? Eu falei isso no início. Ajuda muito no trabalho dos psicólogos. Eu tenho pacientes de acupuntura que os próprios psicólogos já passam a sua receita. E tenho pacientes que os psicólogos mandam para mim para que passem a utilizar o floral também. Entendi. Então, não existe um pré-requisito, um conhecimento prévio. Geralmente são terapeutas que já trabalham com outros tipos de terapia e resolvem acrescentar o floral nas suas ferramentas, porque é uma ferramenta maravilhosa. Ótimo. Então, vamos lá. Assim, como está muita gente falando sobre a ansiedade, então a gente vai colocar aqui, em caso de crise de ansiedade, como se deve tomar o floral, como é essa dosagem, a quanto tempo que pode se tomar, se pode se tomar sempre. Como é que é isso, assim? Como é que você diria que indicaria o uso do floral para crise de ansiedade? A minha sugestão, para quem nesse momento não tem a possibilidade de fazer uma consulta, né, para que um terapeuta possa fazer uma prescrição mais específica, mas que nesse momento está sofrendo de ansiedade, que compre a fórmula de Saint-Germain, que é uma fórmula pronta, que se chama Sensação de Ansiedade. Essa é uma fórmula já pronta de Saint-Germain para ansiedade especificamente. Como existem outras. Existe a fórmula do pânico, existe a fórmula de emergencial, a fórmula de proteção, existem ânimo e equilíbrio. Essa é uma fórmula, ânimo e equilíbrio, é uma fórmula
que neste momento também está sendo muito utilizada, tá? Porque com tudo isso que a gente está vivendo, tem muita gente que está entrando em depressão. É e verdade. a gente precisa tratar. Então, assim, não tem a possibilidade nesse momento de fazer uma consulta, embora os terapeutas floral, eu acho que em sua maioria estão fazendo consultas online, tá? Mas, às vezes, a pessoa ou está sem trabalhar, e aí já vai comprar o floral, e aí não pode pagar uma consulta. Então, para essa emergência, ou você compra a fórmula, essa da ansiedade, de Saint-Germain, ou o próprio Rescue, que eu falei já aqui, que é dos florais de Bach. A Amaranda está funcionando na quarentena, tem entrega em casa. Além da Amaranda, outras farmácias de homeopatia e farmácias de manipulação trabalham. Nem todas trabalham com os florais de Saint-Germain. A maioria trabalha. Sim. Mas a maioria trabalha. Os florais de Bach é que são padrão, em todas tem. Mas a grande maioria, as boas farmácias trabalham, a Amaranda trabalha e existem outras também por aí. Então, compre uma dessas duas fórmulas para ansiedade. E aí uma coisa que eu preciso explicar. Essas fórmulas prontas, elas são menorzinhas. Olha a diferença do vidro, tá vendo a diferença do vidro? Essa aqui é a que eu falei que é a diluída, que é a fórmula que a gente manda fazer e eles fazem a diluição. Essa é a concentrada. A minha sugestão é que você compre essa concentrada, porque ela tem um efeito mais rápido. E como ela é concentrada, a posologia dela, a forma de administração é mais fácil, porque você pode pingar 2 gotinhas de manhã e 2 gotinhas à noite. Entendi. Entendeu? E é mais fácil. Uma outra maneira de você tomar é você pingar. Você pode comprar tanto a fórmula de Saint-Germain quanto a fórmula do Rescue, e você pode pingar as gotinhas numa garrafinha de água mineral, dessa de 500 ml, ou essas squeezes que a gente usa, e você vai bebendo ali ao longo do dia. E não tira o efeito, nada se for misturado com água? Absolutamente, absolutamente. Porque essa é uma maneira de você não esquecer de tomar de 4 em 4 horas. De você não esquecer de tomar. Mas não é para você pingar as 4 gotas do dia inteiro, no caso 16 gotas naquela garrafa, não. Pinga 4, bota na garrafinha e bebe. E aí esvaziou a garrafinha, encheu a garrafinha novamente, as outras 4 gotas. Sim. É que o pessoal está perguntando se tem algum acompanhamento terapêutico. Ela já respondeu que sim, que o ideal teria que ser com acompanhamento terapêutico. Não é isso, Cristina? Para que a gente possa reavaliar, saber se aquela fórmula está sendo suficiente para a sua necessidade, né? Se a gente precisa mexer na fórmula ou mexer na quantidade de vezes e na quantidade de gotas. Sim. E aqui também teve a pergunta de qual a diferença dos florais para a homeopatia. A homeopatia, ela trabalha por semelhança, né, de doença. Eu não sou homeopata, eu não sei explicar, mas são diluições de fórmulas, glóbulos, às vezes em gotas, que vai tratar com o que é igual, né? Entendi. Então, você tem problema no estômago, ele vai te dar um problema para o estômago, vai te dar uma formulazinha de homeopatia para o estômago, para que você procure a sua cura. Entendeu? Os florais, então, deixa eu perguntar assim, o que eu estou entendendo sobre os florais. Eles trabalham com as emoções. Então, emoções. Você não chega para mim. Não chega para mim e diz: quero um floral para dor de cabeça. Não é isso. Eu vou tratar
a Janaína. Eu preciso tratar o doente e não a doença, né? É diferente da gente chegar no médico e dizer que estou com dor de estômago, ele te passa um omeprazol. E aí, uma coisa não elimina a outra. Entendi. O floral, ele vai fazer você até ter uma recuperação do seu tratamento alopático mais fácil, né? Mas, em hipótese alguma, você abandona o tratamento médico para tomar só o floral. A homeopatia já entra nessa, né? Da doença. A homeopatia já trata a doença. Uhum. Até trata emoções também, mas trata a doença, sim. Vamos aqui uma outra pergunta. Você poderia nos deixar uma fórmula para esses tempos de isolamento? Então, para esses tempos de isolamento, eu preciso saber como você está reagindo a esse tempo de isolamento. O isolamento está te deixando ansiosa? Aí você vai usar uma fórmula de ansiedade. O isolamento está te deixando deprimida? E aí você precisa de uma fórmula de depressão. Entendeu como é diferente? Por isso é interessante, porque às vezes a gente não sabe nem a emoção que a gente está. Né? Por isso que a consulta com o terapeuta é importante. Para a gente, o terapeuta, você tem uma visão melhor do que a gente, de fato. Às vezes eu falo que eu tô com medo. Eu não tô com medo, eu tô com pânico, né? Aí você vai conversar e vai saber a emoção melhor. Exatamente. Isso não quer dizer que se você fizer você mesma estudar, porque tem tudo na internet, né? Isso não quer dizer que se você for para a internet pesquisar e mandar fazer uma fórmula para você, você não vai melhorar. E não foi isso que eu disse. Você pode sim melhorar, sim, mas o acompanhamento terapêutico que já perguntaram aqui, a reavaliação, né? E isso só um terapeuta floral vai poder avaliar você. Entendi, porque assim, o floral, na verdade, ele é importante, Janaína, pelo que você está falando. Porque a maior parte das doenças, elas começam no campo emocional, né? Exatamente. Você tem uma emoção assim guardada, contida, e que aí o tratamento, tratando as emoções, você consegue muitas das vezes prevenir algum tipo de doença, né? Por conta dessas emoções, né? Olha só, tanto no floral quanto no reiki, né, que eu trabalho, e na acupuntura, que é uma medicina chinesa, né? A gente aprende que uma lesão, quando ela chega no físico, é porque energeticamente ela já vinha acontecendo no nosso corpo há muito tempo. É verdade. Então, é possível prevenir? Claro. Uma pessoa que começa a ter sintomas de depressão, de ansiedade, se logo no início ela busca uma ajuda com florais, que é o nosso caso aqui hoje, ela pode evitar que isso progrida para que ela não precise chegar a tomar medicação tarja preta, né? Essas coisas. Eu não estou dizendo que ninguém tem que tomar medicação tarja preta, elas são importantes, existem determinadas épocas e situações na nossa vida em que elas atuam muito efetivamente. E a gente não precisa ter preconceito com relação a isso. Uhum. Mas nós, ocidentais, não temos a cultura da prevenção, né? Nós, até pelo nosso estilo de vida, pela situação financeira, muitas vezes, a gente só procura quando a coisa já está instalada. Né? É verdade. E se todos pudessem tomar florais para sempre, seria maravilhoso, né? E não só num momento de necessidade. Eu como exemplo, eu procurei a terapia por conta da ansiedade, como eu já falei, e através da terapia eu comecei a fazer floral, eu faço uso do floral hoje. Então, assim, o organismo ele já aceita, e eu já tenho autoconhecimento por conta da terapia. Então, eu adquiri um autoconhecimento. Então, assim, quando existe alguma coisa no meu organismo que eu tô vendo que vai dar ruim, eu já corro para terapeuta e já falo assim, tô sentindo alguma coisa que... Aí ela já sabe, já me conhece, porque já me acompanha, aí me prescreve um floral e eu mando fazer aqui na varanda.
Exatamente. O acompanhamento do terapeuta, gente, é essencial. Faz toda a diferença. Faz Faz toda a diferença. diferença. Uma que você acaba se conhecendo um pouco melhor através da terapia, né? Então, assim, é muito bom mesmo. Então, Geralmente, quando eu estou fazendo uma consulta e aí faço ali a receitinha, né? A pessoa sempre me pergunta assim: isso é para quê? Isso é para quê? Isso é para quê? E aí eu vou falando em função da anamnese que eu fiz com ela, né? Eu vou falando, olha, esse é para melhorar a sua autoestima, esse é para o medo, né? Esse é para incerteza, né? Indecisão é uma questão que a gente também trabalha com floral. Existem muitas pessoas que são indecisas. Sim. Então, só para voltar lá naquilo que a gente estava falando desse momento agora, esse momento agora, para cada pessoa é diferente. Por exemplo, a minha mãe, que é idosa, mas embora seja idosa, minha mãe é uma mulher muito ativa, né? A minha mãe ainda trabalha até hoje. Não trabalha com horário marcado, cumprindo horário de entrada e saída, mas ela ainda trabalha e gosta de trabalhar. Para minha mãe, está sendo um tormento não poder sair de casa. É igual meu pai, é verdade. E aí na semana passada, uma prima dela, que é muito amiga, uma prima irmã, foi internada por conta do Covid. E aí eu vi que ela ficou pior e eu mandei. Ela está na casa da minha irmã, que é lá no Recreio, e eu pedi um motoboy para ir daqui no Recreio levar os florais dela, as gotinhas dela. E aí eu falei, mãe, precisa tomar de manhã e de noite, tal. Então, a gente precisa saber o que o floral tá auxiliando. Por exemplo, tem gente que agora na pandemia precisa fazer um monte de coisas, mas não tem ânimo. Não, né? Muita gente. Eu vejo aqui porque eu estou trabalhando hoje com aulas online e aí os alunos não estão com ânimo. Já não estou sem saco, não quero, não tenho cabeça, não quero fazer. Muitos, Cristina. É falta de ânimo. Pois é. E aí tem um floral que é para isso, né? Então é importante, até porque a gente... Por mais que, no caso do menino lá que eu falei que encontrou 12 na lista que serviam para ele, você pode até achar que aqueles 12 servem para você, mas a gente não junta tudo. Se realmente você está precisando desses 12, a gente vai fazer uma prioridade. Sim. O que a gente precisa tratar primeiro? Qual é a sua maior necessidade agora? E aí a gente vai tratar. Entendeu? Sim. Porque é fundamental tratar essas emoções, né? Porque assim, a gente consegue, sim, soltar, se libertar de alguma coisa que a gente não sabe nem o que prende a gente, não sabe o que está dentro da gente. É muito importante. Não sabe. Para melhorar essa disposição floral, ele é muito essencial também. Eu sei que... Eu falo porque eu uso, eu faço uso mesmo e eu gosto. Inclusive, quando começou essa pandemia, até a Lília aqui da Amaranda, ela faz aqui Pilates com a gente e ela falou, tem uma fórmula que não é preventiva, tá? Ela trabalha em cima da imunidade. Sim. E assim, eu achei interessante. Eu estou tomando desde antes de começar a pandemia aqui. Como eu estou com minha filha lá fora também, a filha dela mora lá fora. Então, ela veio de lá de fora primeiro, antes de chegar no Brasil. Então, ela já começou com essa fórmula que eu achei assim... Eu já passei por um monte de gente. E tá dando certo. Pelo menos todo mundo que eu conheço que está tomando tá com imunidade boa. Então, achei interessante. Sim. Não trata só a emoção, em cima da imunidade, né? Então, mas aí a gente também não aprendeu que o emocional, ele afeta a nossa imunidade? Sim. Quantas pessoas, quando estão super estressadas, aparece a herpes? Não é verdade? É verdade. Não foi o emocional que acabou desencadeando, né? Que aquele vírus aparecesse? É verdade. Então a gente volta lá para a emoção. Provavelmente esse floral que ela
fez para vocês, ele está tratando situações que deixam a gente mais equilibrado. E aí você não desacelera. Da mesma forma que eu falei daquela pessoa que agora tem um monte de coisa para fazer, mas ela está sem ânimo nenhum, você já deve ter percebido que tem outras que querem fazer tudo. Quer abraçar o mundo. Eu sou assim. Sim! Isso, olha só, isso pode ser para não pensar no que está acontecendo, né? Porque quanto mais você ocupa a sua cabeça, menos você pensa no número de mortes, no número de doentes. Exatamente. Não é? Então, assim, vamos nos ocupar, vamos fazer todos os cursos online, assistir todas as lives, arrumar todas as gavetas, todos os armários. Ou seja, você também está descontrolada. Uhum. E aí você também precisa de equilíbrio. Sim, entendeu? aí eu vou ligo, eu preciso, que eu estou até pintando o estúdio. Que é isso? Eu falei, todos ficando pintando, fazendo. Aí passa um floral, aí a Janaína desacelera, entendeu? Exatamente. Uma vez, há muito tempo já, minha filha já está formada há 3 anos e ela ainda estava no ensino médio, porque eu já trabalho com floral há muito tempo. E uma amiga dela, quando viu que eu trabalhava com floral, ela falou assim: ai, tia, teve uma época que a minha mãe me levou para tomar floral. Eu era tão feliz. E é muito legal você ouvir essas coisas, porque, assim, realmente, por que você era feliz? Porque você estava tratando seus medos, suas angústias, né? Suas insatisfações, né? É o equilíbrio emocional, né? Sim, e eu achei muito... Eu nunca esqueço disso. Ela falou assim, ai, eu era tão feliz. E é verdade, é verdade. Mas é verdade, sim. Mas então, aqui tem algumas perguntas, Cris, voltando aqui, mas algumas você já respondeu, como sintomas florais. Existe floral para ajudar na energia, você acabou falando que sim, que é para o ânimo, né? Eu até vou falar de um específico de Bach, que é o Olive. O Olive, ele é o floral para o desânimo, tá? Alguém está falando aí que está faltando o samba para você, por isso que você está desse jeito. Não é, gente? As pessoas me conhecem, né? É não assim. é? Olha isso. Então, o que eu estava falando? Dos florais de energia. Elas tirando o Então, do Olive. O Olive é um floral para dar esse ânimo para gente. Para gente ter disposição, levantar da cama, né? Aquele dia que você nem não quer levantar da cama, quer ficar ali. O Olive é um floral do sistema de Bach que nos ajuda muito nisso. Sim. Entendeu? Sim. A gente vai deixar, o pessoal está perguntando, pedindo aqui as fórmulas. Eu vou depois escrever com a Cristine, nem que a gente faça um vídeo. Esse vídeo vai ficar gravado, eu vou tentar, se o Instagram não deletar, né? Porque às vezes a gente quer salvar e não consegue. Mas eu e a Cristine, qualquer coisa, a gente faz até um vídeo ou escreve alguma coisa dos florais que ela está falando na live, tá? E eu te passo uns textos, né? Assim, curtinhos, e você publica no Instagram do estúdio. Isso. Tá? Onde encontrar também, gente, assim, essas fórmulas de florais, a gente já falou aqui na Maranda, até que está apoiando a gente nessa live de hoje, que ela vai ceder um floral para a pessoa que for sorteada, que vai ganhar uma consulta, uma orientação com a Cristine, e aí ela vai também, vai fazer o floral, né? Vai ganhar esse floral que a Cristine vai passar para a pessoa que for sorteada. E a gente vai deixar também o endereço aqui da Maranda, que é a farmácia aqui no Meyer. Mas quem não é do Meyer, a Cristine com certeza vai dar indicação de outras farmácias que ela também conhece e trabalha. Tá? Tenho outras indicações, sim, mas a Maranda entrega em vários bairros também. Entrega também, faz essa entrega. Jana, eu queria só fazer uma coisa que
nesse período, até por conta da gente estar tendo que lavar limão, tomate, saco de açúcar, né? Que a gente tem que lavar tudo que chega na nossa casa, né? Algumas pessoas que já tinham uma tendência para isso estão voltando a ter o toque de limpeza. E existem florais para tratar o toque, tá? Interessante. Tem um floral que é muito bom, que se chama Crab Apple, que é do sistema de Bach, que trata esse toque, tá? E para o pânico, que é aquela pessoa que nesse momento ela não quer sair de casa. Sim, a gente não pode sair. Existe. A gente não pode, a gente, se pode, tem que ficar em casa. Mas tem aquela pessoa que ela está com muito medo e ela nem para ir a um médico numa emergência ela quer sair. Então, existe a fórmula do pânico de Saint-Germain, ela é maravilhosa para isso. A minha madrinha Conceição Portes está precisando tomar uma, tá aí, ela tá falando, ela mesma, ela se viu você falando, ela tá falando para ela, parece que a terapia foi para ela agora, você falou de eu tô com esse toque, todo mundo que chega perto de mim, eu tô borrifando o álcool 70, eu borrifo, eu chego perto, eu tô borrifando em tudo, na sola do sapato, eu tô desse jeito, Mas aí a gente vai naquela, eu tô precisando desse, tá vendo? Esse aí eu não tinha pensado. Olha só, falta para terapeuta. Esse eu não tinha pensado, nesse toque. Isso. Mas sim, vamos ver que mais perguntas você tem aí? Então, a do pânico, qual a floral próxima do pânico? Você acabou de falar aí do pânico, né? Isso. E tem da memória que também estão perguntando, saindo um pouco do assunto, mas como age floral, que pode não ser tem problema para a pessoa que é esquecida. Sim, eu também, tá vendo como eu estou enquadrando e tudo? Tu é daquelas que vai marcar os 12, né, Jana? Olha só, eu queria falar mais especificamente sobre os estudantes nesse momento. Você está falando de memória? Sim. E, assim, eu não estou muito preocupada com aquela pessoa adulta que diz eu estou esquecendo muito das coisas, não. Eu estou mais preocupada com os estudantes que precisaram mudar radicalmente de vida e passar a estudar online e principalmente as crianças. Então, esse é muito fácil, tem uma fórmula chamada Fórmula do Estudante. Interessante. Tá? Que as crianças, principalmente, têm mais dificuldade de se concentrar na aula online, não viviam isso, né? Tiveram que passar a viver. E eu acho... Adulto também, muitos adultos já estão precisando estudar online, estão tendo dificuldade, mas eu acho que para o adulto acaba sendo mais fácil porque a gente está sempre fazendo uma aula ou outra, assistindo alguma coisa online. Mas as crianças, tadinhas, elas foram pegas, né? E aí, com isso, sofre a criança e sofre quem? A mãe e o pai. Então, assim, uma coisa que acontece muito comumente é mãe levar a criança no consultório e dizer que precisa tratá-lo. E aí, com todo cuidado, a gente trata aquela criança, sim, mas a gente auxilia dando também uma fórmula para essa mãe. Porque na maioria das vezes a mãe também precisa ser tratada, né? Então, assim, existe uma fórmula chamada Fórmula do Estudante que é maravilhosa para isso, tá? Tem mais alguma pergunta aí? Vera, olha só, vai ficar gravada, tá, Vera? Tô vendo que você vai ter que sair. Vera Stardi, eu não conheço, eu não sei, não tô conseguindo ver quem é. Mas só para saber que vai ficar gravado. Não, aqui tá com um ágio floral, né, para memória, como a gente falou agora.
E no Tá. casal também, né? Como que melhora a união, como é que melhora a convivência? Então, não é possível eu fazer uma fórmula para os dois. Uhum. Porque, sim, os dois podem estar brigando, principalmente agora, porque tem até uma piada que dizem assim: eu jurei amor na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, mas ninguém me falou de quarentena, né? Saiu E do aí, protocolo. e aí a quarentena teve que entrar nos casamentos e tem casal realmente se matando. Mas a gente pode sim usar uma fórmula para cada pessoa, porque esse casal, cada um tem uma personalidade, né? Então a gente vai tratar um floral. Agora, existem fórmulas para o ambiente que você pode utilizar. Ah, eu queria falar rapidinho antes que o nosso tempo acabe, Eu um estou detalhe. controlando aqui, faltam 10 minutos. Lembra do Rescue Sim, que eu falei? O Rescue, ele também pode ser comprado em forma de creme ou pomada. Então, interessante. sabe aquela picada de mosquito que inflamou e está muito vermelho? Você Você usa o pode Rescue. passar. Você pode passar. Até uma psoríase que está muito atacada, você trata com Rescue, Interessante. tá? E uma outra coisa que eu sei que as pessoas têm muita dúvida, embora ninguém mandou essa pergunta, é sobre os conservantes, porque muita gente fala assim: ah, mas o floral tem álcool. Sim, em geral, a grande maioria das fórmulas são feitas com brandy, que é um conservante. Só que o teor alcoólico, ele é pequeníssimo, tá? Então, não se preocupem com isso. Além disso, lembra que eu falei que você pode dissolver na água? Sim. Mas existem casos que a pessoa não quer usar o brandy com o álcool. Então, existem outras possibilidades. Pode dissolver com glicerina, você pode dissolver com vinagre de maçã, você pode dissolver até com água mineral. A diferença é que a validade dele vai ser menor. Entendi. A Isa está aqui falando que ela tem psoríase no couro cabeludo. Então, a psoríase, ela sempre, em todos os casos que eu atendo no consultório, para acupuntura mesmo ou para floral, ela tem um fator emocional envolvido. Então, a gente pode usar o floral para tratar essa emoção. Em geral, ela está ligada a uma perda grande que a pessoa teve. Mas a pomada de Rescue pode ser utilizada nos locais onde a psoríase está bem afetada. Ela pode completar o tratamento, na verdade, vamos colocar assim. Sim, sim, com certeza. Então, floral para o luto. Para o luto. Então, temos vários florais para o luto, tá? Temos florais... Oi, mãe. Minha mãe está dando oi. Oi. Oi, mãe da Jana. Temos florais para... muitas vezes no luto, você tem uma mudança muito drástica na sua vida, né? Você, de repente, precisa reorganizar a sua vida toda porque uma pessoa faleceu e você tem que se rearrumar. E aí a gente tem o Walnut, que é um floral que é utilizado para isso. A gente tem um outro floral que também é usado para isso, que é o Star of Bethlehem, que ele trata especificamente todos os traumas que você teve. Sim. Todos os traumas, inclusive o bebê recém-nascido. Porque o bebê recém-nascido, o nascimento é um trauma. Então, aquele bebê que chora muito, ele pode não estar ainda adaptado a ele ter chegado, né? Sim. Nesse nosso mundinho. E a gente pode utilizar esse floral, tá? A Ângela está pedindo para eu falar oi para ela. Oi, a Rosângela. Oi, Rosângela, diretamente lá de Divino, Carangola, em Minas Gerais. Rosângela, Então, floral para emagrecer.
Olha, Pois é. essa será Então, vamos lá. Se existisse floral para emagrecer, eu eu ia ser estaria magra. magra e milionária. É, Não é é? verdade. Magra e milionária. É Existe verdade. floral para emagrecer? Não, gente, não existe. Mas a gente precisa saber. Você tem compulsão? A sua compulsão é por ansiedade? Né? O que te faz comer é a tristeza? Então, a gente pode ajudar? Pode. Mas nada vai acontecer se você não fizer uma alimentação legal, se você não fizer uma atividade física. Tudo, é verdade. Eu preciso emagrecer, mas eu não tenho ânimo para isso. A gente trata isso com floral, mas não é floral para emagrecer. É para tratar Tá. que emoções A causa que você está engordando, né? ou que não permite que você entre num processo de reeducação alimentar e tal, né? Floral para idoso com baixa imunidade. Então, a gente precisa avaliar esse idoso, tá? É muito importante. Eu preciso saber como é que esse idoso está reagindo. É possível? Mas eu não gostaria de, nesse caso do idoso, deixar aqui uma sugestão de floral para ninguém comprar direto. É possível? E os idosos estão precisando muito. Eu acabei de falar da minha mãe, né? Verdade. Mas a gente precisa saber como é que esse idoso está reagindo. É aquele idoso rebelde que quer ir para a rua de qualquer maneira? Ou é aquele idoso que está choroso porque não vê os netos? Então, isso é importante a gente saber. Tá? Sim. E floral para baixo estima. Sim. Existe um floral maravilhoso. Falando da baixa estima, eu ia falar, não existe floral para emagrecer, mas também não existe floral para arrumar namorado. Mas porque também eu estaria rica, né? Mas se você tem uma autoestima lá embaixo, né? E se eu começo a tratar a sua autoestima para que você comece a gostar de você, para que você não seja tão tímida e comece a falar um pouquinho mais, né? Para que você tenha uma disposição para se arrumar melhor, com certeza você está abrindo as portas a autoestima para um amor, entendeu? É verdade. É verdade. É verdade. A minha irmã, ainda bem que eu já casei, mole. Que bom, que bom. Então é isso, Cristina, a gente tem 4 minutinhos, a gente vai falar agora, eu acho que acho que a gente já falou tudo um pouco, né? E eu estou até olhando se eu fiz alguma observação aqui, mas eu acho que a gente já falou tudo. Isso. Tá? Porque o que falta falar aqui do pânico a gente falou, é falar realmente agora de você, que você atende online, que a gente vai dando os contatos, endereços. Sim, nesse meu consultório, eu vi que uma pessoa lá no início perguntou onde que eu atendia. Foi minha madrinha. Meu consultório é ao lado do Norte Shopping, tá? Mas nesse momento eu não estou atendendo. Eu estou atendendo consulta de floral, eu estou atendendo online. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, pelo Zoom, se for necessário. Do jeito que for possível, a gente faz, tá? Por vídeo, né, de WhatsApp, porque eu gosto sempre de olhar para a pessoa, para a gente poder conversar, tá? Então, eu vou passar isso tudo depois. Meu Instagram tá aqui, né? Só vocês me seguirem. Pode mandar direct. Quem tiver dúvida sobre alguma das coisas que eu falei, quiser explicação melhor, pode mandar direct. Tem meu WhatsApp também, tem no Instagram. Fica à vontade, é só procurar, tá bom? Perfeito, perfeito. Então depois eu vou alinhar com ela os tópicos, os pontos que a gente falou sobre a live. Ela vai passar mais ou menos. Eu vou deixar o telefone dela, o WhatsApp, que é melhor falar diretamente com ela, sem passar por mim, e o Instagram dela, porque aí vocês já está aqui o Instagram dela, vocês estão vendo ela, e para vocês terem um contato maior e fazer um atendimento online com Cristine no momento, porque ela não está fazendo atendimento presencial, tá?
Então, ótimo. Olha, Cristina, eu adorei. Você sabe que eu Ai, sou sua fã, minha mestre. Entendeu? Quem não sabe, obrigada, eu fiz a Jana, Aurículo por com me Cristina e fiz a receber aqui. kinesiologia. E com certeza a gente vai fazer outras lives aqui. Porque eu tô vendo um Com monte de gente falando aí, ó. Mandando parabéns pra gente. Parabéns a você. Estou à disposição